Nós vamos falar brevemente aqui do som da marca. Tem um livro bem interessante que se chama A Vida Sonora das Marcas, que fala um pouco sobre a construção, né, de alguns sons de marcas relevantes. O design é a experiência de um som certo, acentua a experiência de uma marca. O que seria esse som de marca, né? O som da marca, ele se expressa de diferentes formas, né? Então eu tenho aqui o som dos motores, das motos, né? Extremamente reconhecidos, característicos. Eu tenho alguns ambientes que têm sons típicos, né? Em alguns cafés, alguns supermercados, algumas lojas, né? É interessante, por exemplo, né? Eu moro aqui no centro da cidade, na época em que eu saía de casa, eu gostava muito de andar, né, por aqui, pelas lojas, por essas lojas populares, né, que vendem roupas, tranqueiras, coisas de cozinha. E aí, por exemplo, uma das coisas que me chamava a atenção e que inclusive me fazia querer ficar menos em algumas lojas é que algumas lojas tocavam músicas que, na minha concepção musical, são músicas muito irritantes e muito ruins, né? Então, isso é uma forma de criar uma relação com o consumidor. Nesse meu exemplo, uma relação ruim. Mas há formas de se relacionar melhor com os consumidores, né? Se você tem uma loja, por exemplo, de roupas mais sofisticadas, mais clássicas, combinaria, por exemplo, você colocar para tocar uma música clássica, uma bossa nova numa loja dessas, por exemplo. Né? Você vende coisas mais para adolescentes, então combina com você colocar no som dessa loja a música que adolescentes que compram aquele perfil de roupa se identificam. Isso torna o ambiente mais agradável, né? Além disso, a gente tem as famosas jingles, né, que são mensagens de apelo musical, várias jingles muito famosas. Eu vou colocar disponível para vocês alguns exemplos, mas a gente tem jingles como o Plantão da Rede Globo, por exemplo, a música do Danoninho, uma série de musiquinhas que você nem precisa da letra da música, que só pela sonoridade você já identifica do que é aquela música, né? E a relaciona com uma determinada marca. E aí a gente tem também hoje em dia os produtos falantes, né? Os carros, por exemplo, que emitem sinais sonoros quando tem que abastecer. O meu carro, por exemplo, quando entra uma pessoa no carro e não coloca o cinto, o carro fica apitando até que a pessoa coloque o cinto, né? Ele tem um sensor de peso nos bancos. Lógico, se você colocar uma sacola leve, por exemplo, o sensor do cinto não vai ser ativado. Mas, por exemplo, eu coloco minha mochila do trabalho no banco do passageiro enquanto eu estou dirigindo, ele identifica que aquilo lá é um peso suficiente para ter uma pessoa sentada naquele banco e ele não para de apitar enquanto a gente não ativa o cinto, né? Aqui em casa, por exemplo, a minha máquina de lavar roupas, ela é uma máquina da Samsung, é isso. E aí toda vez que ela acaba de lavar roupa, ela toca uma musiquinha para contar que ela acabou de lavar roupa, né? Para você não esquecer a roupa lá dentro da máquina para sempre. Então tem aí as formas, né, dos produtos interagirem até certo ponto com o consumidor. A gente também tem porta-vozes. Na história da propaganda sempre foram usadas pessoas famosas para dar seu testemunho sobre um produto ou para se tornarem garotos propaganda, né? Aqui talvez um dos garotos propaganda mais famosos de todos os tempos do Brasil, pelo menos seja o garoto da Bombril, né? Que não é tão garoto assim. Mas a própria forma de uma recepcionista receber alguém na sua empresa de uma forma educada é uma forma, né, de você ter um porta-voz que comunica ali a sua identidade corporativa. A gente tem personagens, né, com vozes marcantes, e aí a gente tem personagens como Dolly, né, do refrigerante, que é uma coisa bastante questionável em termos de qualidade, mas enfim, que chama a atenção, né, do consumidor. Princípios da marca sonora. O som precisa complementar a marca atual, ele pode intensificar a experiência de uma marca, a música pode provocar uma resposta emocional, né? Alguns jingles, algumas músicas que são criadas para determinadas propagandas, a música cria um ambiente de sensibilização do consumidor, né?
O som, especialmente a música, acentua a velocidade do reconhecimento pelo cérebro. A música pode transcender as culturas e os idiomas. Aqui tem um exemplo bem legal, que é do Parmalat, né? A Parmalat, ela criou aquela propaganda antiga dos animais, né? O elefante é fã do Parmalat, etc. E aí deu muito certo e ela lançou essa mesma propaganda em diferentes países com a mesma musiquinha, só que respeitando a identidade cultural de cada país, e aí em cada país ela colocou os animais da fauna local, né, para fazer a propaganda. A marca sonora e marca visual estão se tornando cada vez mais complementos uma da outra. Muitas empresas usam músicas compostas exclusivamente para elas, e muitos dos efeitos de áudio são subliminares, né? Então isso é uma outra questão interessante. Aqui a atividade 11, vocês precisam criar um som, aí é só um som, tá? Porque a gente vai partir do princípio da ideia, a ideia da marca é um só, e aí vocês vão criar um som para a marca. Ah, professora, como? Não sei, por exemplo, se o seu é um aplicativo, faz sentido ter um som na abertura, no encerramento do aplicativo, em algum lugar que o cliente, né, clicar, ou se for um site, a hora que eu ligo o site tem um som de fundo na hora que eu for ligar o site. Ou, por exemplo, no caso da Atlética, eu poderia pensar, por exemplo, como se fosse um canto de guerra da Atlética, né? Uma coisa motivadora. Poderia. Então, são aí ideias para que vocês trabalhem o som da marca.